Olá, eu sou o professor Rubens Ramos. Essa aula de Introdução à Economia, em sua parte 1, Questões Econômicas. Temos outra aula que complementa esse grupo. E essa aula aqui tem cerca de 9 minutos. Nessa aula vamos ver os dois conceitos básicos que geram a ideia da ciência econômica, a escassez e a eficiência. Como a moderna economia está dividida como ciência em microeconomia e macroeconomia, as questões fundamentais da economia contemporânea, os tipos de economia que vemos nos dias de hoje e o conceito de fronteira de possibilidade de produção. Esta aula é baseada no capítulo do livro Samuelson e Nordhaus, Economia, capítulo 1, o livro-texto do curso. Os dois conceitos principais que geram a existência da economia é a ideia de escassez e de eficiência. Escassez pela percepção de que os recursos disponíveis para os seres humanos vivendo em sociedade são limitados. Recursos materiais, os recursos humanos, a natureza, a tecnologia em certo momento da história, o tempo, o dia tem 24 horas, são recursos finitos, comparados a que as pessoas tendem a querer cada vez mais coisas de modo praticamente ilimitado. Essa escassez de recursos leva também a entender que forma podem os seres humanos organizar sua vida produtiva e de serviço para agir de modo mais eficiente nessa atividade. Então, a ideia de eficiência é outro ponto central da economia. Na medida que os recursos são escassos, há que se tentar usá-los de modo mais eficiente possível. E aqui usamos o conceito de Pareto, de que a eficiência é quando não se consegue melhorar a vida de alguém sem que se prejudique a vida de outro. Assim, a economia é a ciência que estuda a forma como as sociedades usam seus recursos escassos para produzir de modo eficiente bens úteis e distribuí-los também de modo eficiente entre pessoas diferentes na sociedade. A ciência econômica moderna divide-se em duas sub-áreas, a microeconomia e a macroeconomia. Microeconomia, então, é a parte da economia que estuda a economia de produtores e consumidores. São temas dessa microeconomia: oferta e demanda, preços, o consumidor, a empresa em si, a sua produção, custos, lucros. Enfim, é a economia de um setor econômico específico, como, por exemplo, construção civil, bancos, etc. A macroeconomia é a economia de um país como um todo. Então, são temas da macroeconomia, coisas como emprego, inflação, crescimento, PIB, exportação, importação, moeda. Então, a macroeconomia é a economia do conjunto das atividades econômicas de todo um país ou do mundo. As questões econômicas fundamentais são de dois tipos e dividem-se em três. Os dois tipos são a questão de como alocar os recursos, ou seja, o que produzir e quanto produzir, que bens e serviços, qual a quantidade, e como produzir, quem irá produzir, que recurso vai utilizar, qual a tecnologia. O segundo aspecto central da economia é a questão da distribuição, ou seja, quem vai usufruir dos benefícios dessa produção econômica, para quem vai os recursos gerados pela produção, para quem vai a renda, para quem vai a riqueza. Então, na economia moderna temos duas preocupações centrais: como melhor alocar de modo eficiente os recursos, como melhor distribuir também de modo eficiente os resultados da atividade econômica de um país, de uma região. Nós podemos definir as formas como as sociedades se organizam em termos econômicos como de três tipos: economias de mercado, economias planejadas, economias mistas. A economia de mercado seria o caso onde apenas indivíduos e empresas decidem o que realmente deve ser feito, o que deve ser consumido, que salários pagar, que preços praticar. Na economia de mercado pura, o governo não teria qualquer intervenção na vida da sociedade. Economias planejadas são outro extremo, onde o governo decide tudo praticamente sobre o que fazer, o que consumir, que salários pagar, que preços praticar. Este é o caso das repúblicas soviéticas no passado, de Cuba no presente, Coreia do Norte, etc. Na prática, entretanto, as economias atuais são mistas. Em um grau maior ou menor, mesmo nos países de economia de mercado, o governo tem algum grau de participação, de ingerência, de intervenção na vida das pessoas, na vida da produção. De certo modo, então, no mundo moderno, temos aí uns países se alocando entre um espectro que vai em um extremo de economia de mercado pura, a outro extremo, economia centralizada
pura. Grande parte do mundo hoje está na economia mista de mercado, em maior ou menor grau, com maior ou menor decisão nas mãos de empresas e indivíduos. O último conceito dessa aula é a ideia de fronteira de possibilidade de produção. Ora, dado recursos limitados, a combinação dos recursos vai gerar então as possibilidades de escolha de combinações também de produtos. Aqui um exemplo simples de dois produtos. Consideremos que esse mapa, esse plano, representa o uso de todos os recursos disponíveis numa sociedade. Então, a escolha entre armas ou manteiga vai definir então como alocar os recursos em uma direção ou outra. Os pontos A, B, C, D, E e F seriam então as combinações de manteiga e armas, dado o uso pleno de todos os recursos. Nesse caso, a ideia de fronteira de produção tem a ver com aquilo que é possível de ser feito com o uso dos recursos em termos dos bens e serviços para uma sociedade. Assim, a linha que une aquelas combinações de produtos máximas possíveis feitas com o uso pleno dos recursos chamaria então a linha da fronteira de produção, das possibilidades de produção. Toda a área que vai dos eixos até essa linha é uma área de possíveis combinações de produção dado o uso dos recursos. Agora, claramente, se aquela linha representa o máximo possível, o ponto U, por exemplo, é uma combinação ineficiente de produção, assim como o ponto I, que está fora desse espaço, é uma combinação de produtos impossível de ser realizada por aquela sociedade naquele momento. As mudanças na tecnologia, no nível de educação, os investimentos em máquinas, infraestrutura, no presente permitem a mudança dessa fronteira de possibilidade de produção para a direita, ampliando as possibilidades de combinações e de quantidades dos bens e serviços a serem produzidos. Então, o crescimento econômico acontece quando essa fronteira de produção desloca-se para a direita, aumentando as possibilidades que uma sociedade tem para gerar bens e serviços para as suas pessoas. Vimos nessa aula, então, que a economia, como ciência, surge da existência da escassez de recursos e da busca da eficiência do uso desses recursos para uma sociedade. Vimos também que a economia se divide em duas grandes sub-áreas, a microeconomia, que trata de empresa e consumidor, e a macroeconomia, que trata da economia nacional, economia mundial. Vimos também as questões fundamentais da economia, as questões ligadas à alocação dos recursos, o que produzir, como produzir, e as questões ligadas à distribuição dos resultados da atividade econômica, para quem distribuir produtos, para quem distribuir a riqueza. Vimos os tipos de economia principal, economia de mercado, onde as pessoas decidem o que produzir e consumir, a economia planejada, onde o governo decide, a economia mista, que é o padrão atual das economias em todo o mundo, praticamente. E vimos o conceito dos limites de produção de uma sociedade, que é a fronteira de possibilidade de produção, que é a combinação possível de produtos, dados os recursos disponíveis e a tecnologia em dado momento da história de uma sociedade. Esta foi, então, a aula de Introdução à Economia, em sua parte 1, Questões Econômicas. Não deixe de ler o capítulo 1 do livro texto, que trata dessa aula, e sugiro também que você assista a aula onde se faz uma ilustração aplicando aqui os conceitos da economia da construção. Eu sou o professor Rubens Ramos, obrigado por sua atenção.